Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma formação continuada em ATPC não presencial da área de matemática. Esperamos que estejam todos bem e se cuidando. Para que nossa reunião transcorra sem intercorrências, solicitamos que mantenham os microfones e câmeras desabilitados. Informo também que a formação está sendo gravada e a gravação, bem como os materiais que serão utilizados, serão encaminhados posteriormente às unidades escolares. Entretanto, o PPT e a pauta já estão disponíveis no link encaminhado para vocês via chat. Eu peço que, se possível, acessem esses materiais, pois se tivermos alguma instabilidade, vocês conseguem acompanhar a formação sem muitos problemas. Ao final da formação de hoje, solicitaremos uma breve avaliação. Solicitamos que vocês respondam, pois é muito importante para o redirecionamento das nossas práticas. A interação ela pode ser feita via chat ou também solicitando a palavra. Utilize a funcionalidade de levantar a mão e aguarde instruções para abrir o microfone e a câmera, se assim desejar. Dito isso, portanto, para dar início à formação de hoje, eu passo a palavra aos PCNPs de matemática, né? Claro, óbvio, Beth, Elizabeth e Juanito. Bom dia, Juan. Bom dia, Beth. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. Muito obrigado. Bom dia a todos aí. Então, a gente vai iniciar mais um ATPC nosso, né? Mais uma formação continuada aí da área de matemática. E hoje está bem bacana, bem especial. A gente tem a participação de algumas colegas nossas que vai estar também aí junto com a gente na realização desse ATPC, né? A gente fica muito feliz, né? De imediato já os parabenizo pelo trabalho que elas fizeram aí, que elas vão estar apresentando. Bom, então, para a gente começar aí, os nossos objetivos gerais, né? Eles continuam o mesmo, né? O garantir o espaço como formação docente, subsidiar os docentes para propiciar a continuidade dos seus estudos de forma não presencial, garantindo a aprendizagem dos estudantes, e apoiar as escolas na realização das atividades escolares não presenciais, devido às medidas temporais e emergenciais do Covid-19. Bom, e como objetivo específico, né, planejar ações de intervenção para o estudante, buscando um desafio adequado para as suas habilidades, selecionar atividades que motivam o estudante a dedicar tempo e energia para aprender matemática, reconhecer entre os objetos de aprendizagem com estrutura de jogo digital aquele que promove o engajamento do seu aluno na efetiva aprendizagem matemática e avaliar competências emocionais envolvidas diante de uma situação problema. Bom, então, o nosso ATPC, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de jogos, né? E o desenvolvimento desse trabalho, né? Em algumas escolas aí, tudo bem? E aí, como sensibilização, a gente deixa essa frase, né? A gente gostaria que vocês comentassem em relação ao que vocês pensam, né? Sobre a frase de sensibilização. O jogo é uma possibilidade de diminuir os bloqueios apresentados pelos nossos alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la, né? Então, em relação a essa frase, né, falando em relação ao jogo aí, eu gostaria que vocês comentassem, né? Quais são essas possibilidades de diminuir esse bloqueio, né? O jogo será que proporciona isso, né?
A gente gostaria que vocês participassem, né, ou pelo chat, ou pedisse a palavra aí, erguesse o ícone da mãozinha, para estar comentando em relação a essa sensibilização aí. Alguém gostaria? Vocês acham que o jogo ele é capaz de diminuir esses bloqueios? Deixa eu ver aqui no chat. A Grazi diz que tornar a matemática pelo chat, né, tornar a matemática mais prazerosa. Verdade, né? O jogo tem essa, né, dos objetivos, né, tornar tudo aquilo que é feito mais prazeroso através do jogo. Bom, então acho que lá, a Rose, bom dia, a Rose falou que o jogo é desafiador, né? É interessante também essa questão do desafio que o jogo traz, né? Quando a gente se sente desafiado em alguma coisa, né, motiva isso também para querer buscar, né? Os alunos gostam da interação, isso, né? É bem bacana, né? Essa interação, essa questão do desafio que vem presente aí nesses jogos, né? Aprender brincando, né? Aprender se divertindo, né? Isso mesmo, né? Realmente. Bom, então, os professores contribuíram aí pelo chat, né? Isso mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente está aberto. Tudo bem? Bom, então, dando sequência aí, né, na nossa TPC. Então, agora o levantamento dos conhecimentos prévios, né? O Rinaldo está falando que o trabalho dele de pós-graduação foi em relação ao campo minado com o quinto ano. Bacana, bacana. O jogo ele proporciona toda essa questão, né? Essa aprendizagem lúdica, né? Bom, e aí então, em relação ao levantamento dos conhecimentos prévios, né, em sua opinião, o jogo possibilita a cada estudante progredir segundo o seu próprio ritmo? Que outras vantagens você apontaria no uso de jogos com os estudantes para intervir nas dificuldades avaliadas, né? Então, o jogo ele proporciona isso, que cada estudante ele aprende no seu próprio ritmo. O que vocês acham, né? E que outras vantagens também em relação para intervir nas dificuldades avaliadas o jogo ele proporciona? A gente gostaria também de ouvi-los, né? Ou da participação pelo chat, ou pode abrir aí e pedir a palavra. A Miriam disse que os jogos favorecem o desenvolvimento cognitivo e social. Isso, né? Realmente, né? A questão, o aluno vai aprender brincando, né? E se desenvolver também enquanto pessoa, né? Porque existem regras que eu preciso respeitar, né? Nesse sentido, né, Meira? Alguém gostaria de pedir a palavra para comentar? Vocês estão quietinhos hoje?
o raciocínio lógico. Jogo por sorte ou por cálculo? Depende do jogo, né? Mas a gente está falando de jogos que possibilitem essa questão de avaliar, do aluno aprender, né? Os jogos que têm essa função, né? Então, a partir do momento que o jogo tem essa função de fazer o aluno aprender, né? De possibilitar essa aprendizagem, é esse tipo de jogo que a gente está falando, né? Porque quando a gente trabalha a questão da probabilidade, né? Não sei se seria esse jogo por sorte que você estaria falando, né? Ou por cálculo, algum jogo algébrico, né? Mas o jogo no sentido de desenvolver, fazer o aluno pensar mesmo, refletir em relação à matemática, né? A Gatielli diz aprendizado autônomo, né? Também. Pode falar, Betinha. Eu acredito que o Rinaldo quis dizer que existem jogos que eles têm as duas dimensões. Aquele jogo que depende só da sorte para você ganhar, lembra? Sim. E aquele jogo que envolve as duas coisas, às vezes a sorte e às vezes o cálculo. Às vezes não, envolve os dois, quer dizer, depende da sorte, mas se você não tiver uma estratégia, você não ganha o jogo, né? Você tem que descobrir uma estratégia também. Então, agora o jogo digital foge, às vezes tem isso também. Você tem lá, né, uma coisa mais aleatória, mas você tem que descobrir qual estratégia você vai fazer para ganhar. Então, acho que antigamente tinha muito desse jogo, mas aquele jogo que joga, que nem você falou, jogar, por prazer, por sorte, na escola não deve ser escolhido esse tipo de jogo, né? Que é só perda de tempo, na verdade, é isso. Isso, tem que ter essa questão de envolver a aprendizagem, né? Jogar por jogar realmente, né? Não vira, né? Então o jogo ele tem essa função pedagógica. O jogo apropriado seria o jogo em que faz o aluno refletir, busca essa estratégia, que a gente envolva a matemática, né? De uma forma no jogo. A Catiele falou do aprendizado autônomo, né? Realmente o jogo também ele possibilita, né? O Misael falou que está caindo toda hora aqui. Ixi, a internet deve estar com problema. A tua internet, então. Nada contra. O Rinaldo comentou em relação ao jogo do campo minado, né? Que eu penso que ele trabalhou. Se quiser abrir o microfone, Rinaldo, para estar também, né? Compartilhando as ideias, fique à vontade. Bom, então, na opinião então de vocês, o jogo possibilita progredir segundo o próprio ritmo de cada estudante progredindo no seu próprio ritmo, né? O que vocês acham que sim? Vocês falaram mais das outras vantagens mesmo, né? Bom, então continuando aí, nosso ATPC, entra na nossa problematização. Após a reflexão sobre os resultados de uma avaliação, como planejar uma intervenção eficaz? Né? Então, a partir do momento que a gente olha para uma avaliação, né, pensando até nessa questão dos jogos, né, como planejar uma intervenção eficaz? Então, o nosso TPC ele vai girar em torno dessa problematização, né? Como que seria essa intervenção eficaz? E aí
a gente pensa que uma intervenção eficaz, né, uma possível resposta à nossa problematização seria efetivamente o jogo, né? E aí a gente vai estudar um pouco sobre os objetos de aprendizagem com estrutura de jogo digital e software de matemática dinâmica, o GeoGebra, né? Então a gente vai estar no nosso TPC conversando a respeito disso, né? Para ver efetivamente essa intervenção, né? Então, estudando sobre as teorias da construção de games, pode-se afirmar que eles são concebidos para que o jogador se dedique muito tempo e concentração naquele ambiente, ao que eles chamam de engajamento. O termo gamificação compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos. Ela captura dos jogos a sua essência, ou seja, os elementos e mecanismos que proporcionam ao usuário maior motivação e engajamento. O ambiente é cuidadosamente preparado para interagir com as emoções e desejos dos usuários, e assim se tornam muito eficazes na motivação, né? Então, essa questão, né? O jogo, ele desenvolve esse engajamento, né? Ele proporciona essa motivação. Tudo bem? A gente precisa sempre estar interagindo. Então, os jogos, eles trazem esse ambiente, né? Como vocês disseram lá, desafiador, né? E, na realidade, o envolvimento de qualquer público deve estar baseado em estruturas de recompensa, reforço e feedback. O ato de jogar, além de proporcionar prazer, é um meio de sujeito desenvolver habilidades cognitivas, estimulando a atenção e a memória, né? Também vocês comentaram em relação que o jogo desenvolve a questão de habilidades cognitivas aí, né? Olha lá, estimulando a atenção e a memória. O cérebro humano precisa de experiências oferecidas pelos jogos, como resolver enigmas e receber respostas, pois são estímulos que ativam o sistema de dopamina no cérebro, associado à atividade do prazer, né? Então, eu preciso criar essa sensação de prazer, né? Eu preciso desenvolver essa sensação de prazer. E o jogo, ele possibilita isso, né? A gente está sempre oferecendo, através dos jogos, esses estímulos de prazer aí para o nosso cérebro. Além disso, no jogo, o indivíduo tem a oportunidade de vencer desafios e perder, mas não de forma permanente, né? Ou seja, o jogador sempre terá a oportunidade de refazer a tarefa, buscando o seu êxito. Isso serve como motivador para uma busca constante de melhorias e maneiras novas para se encontrar soluções, né? Então ele errou, ele pode tentar de novo, sem nenhum problema, né? É dessa forma que o jogo ele vem pensado, né? O aluno ele sempre pode estar refazendo aí essa tarefa para buscar a sua recompensa. A ideia de aprendizagem guiada por interações e jogos está sendo inserida em escolas e empresas. Essas atividades e conceitos funcionam como estratégias de aprendizagem de interação social. No âmbito educacional, objetos gamificados atuariam como objetos de aprendizagens estruturados como jogos ou que adotam algumas características destes. Quais contribuições esses objetos digitais de aprendizagem podem trazer à aprendizagem? Então, nesse momento, as escolas, né, Joanita e a escola José Brandini, elas vão contar, né, por meio das meninas aí, elas vão nos mostrar quais as contribuições dos jogos que elas desenvolveram, né, nesse período de pandemia, quais foram as contribuições, o que elas acharam. Elas vão estar contando um pouquinho daquilo que elas fizeram dentro da escola. Tudo bem? Então, agora, com vocês, eu chamo aí a prof. Graziela, né? A Graziela é lá do Joanita, né? Lá de Iracema, e ela vai contar um pouco da experiência que ela teve, né? Utilizando jogos aí com seus alunos. E logo em seguida, depois, entra a professora Catiele, também lá do Joanita, que vai contar para a gente também um pouquinho como ela trabalha com os jogos, né? A Grazi vai falar do Dragon Learn
né, contar um pouquinho da experiência dela com o Dragon Learn, e a Catiele vai falar da experiência dela com o Matfit. Tudo bem? E a gente já deixa aqui todo o nosso agradecimento especial a elas, né, que se dispuseram aí a estar participando, a estar falando um pouco da experiência delas. Tudo bem? Então, Grazi, pode assumir aí o controle. Tudo bem? Bom dia, Grazi, é com você. Bom dia, tá me ouvindo, Juanito? Perfeitamente, tá? Só vou desligar aqui e fechar. Qualquer coisa pode chamar, tá bom? Tá, joia. Bom dia a todos. Eu sou a professora Graziela, aqui da Escola Joanita, e vou falar um pouquinho sobre o meu relacionamento, vamos se dizer assim, com o Dragon Learn. A nossa escola teve a formação pelo Centro de Mídias em abril, pode-se dizer. Falando sobre as plataformas que seriam apresentadas para todas as escolas do estado de São Paulo a ser trabalhada. Aí foi apresentada todas elas, mas a que mais chamou a minha atenção foi o Dragon Learn, pois ela pode ser trabalhada desde o primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental 2, tá? Então, ela começa no primeiro ano do ensino fundamental 1 e vai até o 9º ano do ensino fundamental 2. Nós vimos que, através dessa plataforma, ela teve, assim, ela passou bastante, assim, informações, que eu fui pesquisar, fui analisar, fui conhecer, aonde que eu poderia encaixar, né, essa plataforma para ser trabalhada com os meus alunos, pois eu trabalho com os alunos de matemática no 8º ano, tá? Então, aqui, quais são os objetivos maiores dela? É analisar as ações de cada aluno, analisa o desempenho nas tarefas, o tempo gasto, o número de erros e acertos, e oferece novos exercícios com abordagem e trajetória individuais. Grazi, deixa eu atrapalhar rapidinho. Eu acho que não está aparecendo a apresentação. Deixa eu só ver. Não está aparecendo o PPT. Apareceu agora? Sumiu. Sim, agora apareceu, isso. Tá joia, então. Calma aí, que aí para vocês às vezes demora um pouquinho mais, tá? Porque até a internet rodar e baixar demora um pouquinho mais. Mas já apareceu sim, tá bom? Espera só um pouquinho que aí vocês já pode, aliás, Grazi, pode continuar, né? Mas se não aparecer de vocês, entra e sai que aí aparece, tá bom? Tá joia, então. Então, ela é perfeita para quem exige mais estudos, tá? Porque ela tem as explicações extras, ela tem a maior quantidade de exercícios e ajuda também na correção do exercício e dos erros. Por quê? Se o aluno não acertar, ele não consegue avançar. Então, ele tem que acertar para ir para a próxima fase, tá? Então, o que eu preciso para estar utilizando essa plataforma? Eu preciso ter em mãos um dispositivo com internet, tá? Não tem como ser sem internet. Dados patrocinados não temos ainda, tá? Essa é a página inicial, onde o professor vai fazer o login dele e cadastrar cada aluno, tá? Ele vai fazer o login, criar a senha com o e-mail institucional, tá? Aqui é o perfil da conta. Então, aonde você clica ali nesse quadrinho vermelho, vai aparecer o seu perfil, o termo de uso que você tem que aceitar, a ajuda caso você tenha alguma dúvida e o botão de sair também, tá? Essa é a página principal. No caso, aparece a sua turma, quais são as disciplinas que vai ser trabalhada. Aqui a nossa escola trabalha somente a matemática,
mas tem também para o oitavo, para o inglês, tá? Desde o primeiro ano do ensino fundamental 1 até o 9º ano. Tem as Olimpíadas e tem as competições. Só que essas Olimpíadas e as competições Plus, elas são pagas. Essas não estão patrocinadas ainda pelo governo. Esse é o primeiro ambiente, é a sua conta pessoal, tá? Nessa página você tem o acesso a várias funcionalidades do site, além de ter uma visão geral da turma, tá? Aqui na página principal, eu tenho ali a minha turma, qual a porcentagem ativada que eu consegui chamar a atenção, tá? Então, os menus de matemática são os locais onde você vai encontrar todo o conteúdo disponível do ano, seguido em cima das normas da BNCC, tá? Lá você pode analisar que tem toda a disciplina, ela vem completinha em cima da BNCC, que é trabalhada com os alunos. Aqui eu tenho as minhas turmas, eu vou gerar a senha para cada um, ele já gera automaticamente. Conforme você vai colocando, adicionando seus alunos, ele vai criar a senha. Essa senha, você que é o professor, você consegue alterar essa senha. O aluno não consegue. E outra coisa também, ele cria uma senha para o responsável. Porque o responsável, ele pode estar tendo acesso e está analisando se o seu filho está fazendo atividade. Tá? Que isso é uma outra forma também da gente ter o apoio da família, que é muito importante. Aqui eu tenho o programa, aqui é só uma parte do que ele me apresenta, tá? Eu peguei aqui a parte da raiz quadrada, que é essa tela, ele pode clicar, ele vai começar pela primeira fase na raiz quadrada, depois eu tenho as propriedades da raiz e a simplificação. Essa aba programa, ela fala sobre como que o professor pode ver todos os exercícios que estão disponíveis na plataforma de todos os anos letivos. Você pode ter várias turmas, tá? Não é especificamente você ter uma turma só, você pode ter várias turmas. E você consegue ver todos os exercícios e as trajetórias que os alunos estão. Esse daqui é um outro exercício, tá? De outra fase. Aqui é o menu do ano letivo. Então, ele gera um gráfico e eu tenho toda a estatística em relação do aluno e quando ele entrou no site, quais foram os exercícios que eles conseguiram resolver. Essas bolinhas verdes aqui, elas são os avanços. Cada uma delas são as atividades que o aluno fez, tá? A estatística do tempo em relação a acertos e erros, quanto tempo ele gastou para acertar uma atividade, se logo de cara ele já conseguiu resolver, ou se ele teve que tentar várias vezes a resolver esse exercício. Ele vem assim bem específico, bem detalhado. Então, aqui, em relação ao trabalho, essa é outra vantagem. Por quê? Eu consigo anexar um trabalho ou uma atividade para esse aluno resolver dentro dessa plataforma, tá? Ele tem as atividades extras, eles têm os exercícios, mas eu consigo, além disso, colocar a minha atividade para ele fazer, tá? Essa aba, no caso aqui, ela é uma mão na roda, tá? Vamos se dizer. Aí aqui é outro exercício, todos eles são do 8º ano, tá? Que é a sala que eu trabalho. O portfólio, ele é o último ambiente. No caso aqui, é onde você pode visualizar quais foram os avanços que os alunos tiveram, tá? Como que eles conseguiram, se eles ganharam um certificado, se passaram de fase, se esse aluno evoluiu ou não, tá? Diga-se assim. Então, por fim, o último ambiente é o portfólio. Neste ambiente, você pode visualizar e imprimir todas as premiações e diplomas que os alunos e você recebem.
No caso, eu tenho uma aluna que avançou, recebeu o certificado dela, essa daqui, a Carla Cristina, tá? Ela recebeu esse certificado devido a ela ter conseguido a fase dos altos resultados no jogo adição. E quando ela recebeu esse diploma, nossa, ela ficou numa alegria, ela mandou vídeo, eu até ia mandar, mas não deu tempo, tá? Foi muito corrido, mas assim, é muito gratificante essa hora, a hora que você vê que o aluno realmente interagiu, participou, que ele gostou de fazer uma coisa e você trabalhou, que é o foco principal, a matemática. Que eu acho que é esse o atrativo maior que nós temos que ter. O nosso protagonista está ali se deslanchando em relação à matemática. Esse é o meu foco principal. E essa é a nossa plataforma, tá? Passo a palavra, Juanito. Obrigada. A gente que agradece. E aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, se os participantes, os professores quiserem colocar no chat, fique à vontade, que a gente depois vai estar respondendo no final, tá? Então, qualquer pergunta, se vocês quiserem deixar aí registrada no chat, a gente responde no final, tá bom? Obrigadão, Grazi. Agora, Catiele, com você, pode assumir aí. Bom dia. Bom dia. Então, eu vou falar sobre o Matific, que foi a plataforma que eu usei com os alunos do 6º e 7º ano. Isso, só vê pra gente que não tá aparecendo o PPT aí. Coloca... Uhum. Deixa eu pôr aqui. Oi? Não, meu também saiu. O slide saiu. Ah, saiu? Eu vou compartilhar, deixa eu ver. Bom dia. Posso assumir o controle, Juan? Espera só, deixa eu só colocar onde que tá. Uhum. Aí você já assume. Vamos ver. Vai demorar um pouquinho, enquanto vai baixar de todo mundo. Ah, isso. Pode assumir? Tá. Ah, isso. Então, como eu comecei dizendo, eu trabalhei com Matific no 6º e 7º anos, que são as salas que eu tenho. E contei com o apoio também da Graziella, que ela tem orientação nessas salas. E então a gente trabalhou em conjunto o Matific. Então, o que seria o Matific? Ele é uma plataforma que ele ajuda na compreensão conceitual e impulsiona a aprendizagem que transcende as barreiras da linguagem. Elimina a curva de aprendizado da tecnologia e promove um raciocínio no crescimento da matemática com a sala de aula. Ele complementa o ambiente de ensino, ele orienta e facilita o aprendizado. A minha experiência com o Matific é assim, é uma plataforma que eu consigo trabalhar junto com o currículo, tá? Ele vem junto com a BNCC, as habilidades estão casando ali em cada exercício, tá? Ele é uma plataforma muito enriquecedora para as atividades, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Os alunos, eles têm um grau de aprendizado ali. Eu posso tanto colocar o meu aluno
que está no nível avançado, tanto com o aluno que eu tenho um nível mais baixo. Eu posso colocar a mesma habilidade, vários níveis de exercícios. Então, eu consigo ali monitorar isso daí. Aqui é a página inicial, né, que a gente tem do Matific. O Matific, a gente tem duas formas de visualizar ele. Eu, como professora, eu visualizo ele de uma forma, e o meu estudante, ele tem uma outra visão da plataforma, tá? Aqui, iniciar sessão, é quando eu vou começar aqui a cadastrar os meus alunos. Eu tenho como usar o e-mail institucional, tá? O meu login e a senha é do e-mail institucional, tá? Para a gente fazer o cadastro. Nesse painel aqui, eu vou cadastrar os meus alunos. Eu cadastro meus alunos e vou gerenciar as minhas turmas por aqui, tá? Então, eu que vou cadastrar os meus alunos. Quem cadastra os meus alunos sou eu. E eu vou monitorar minhas turmas por aqui. Aqui, ó, como eu disse, né, que a gente gerencia a turma. É aqui que eu vou fazer o seguinte. Eu vou cadastrar meu aluno e vou colocar aqui a habilidade, o conteúdo para cada turma. E dentro dessa turma, como eu já disse antes, eu consigo colocar o exercício, a mesma habilidade para o aluno que está no nível inicial para o nível avançado. Então, eu posso trabalhar a mesma habilidade em diversos níveis. Aqui eu tenho a minha turma, eu tenho o código da minha turma, tá? E posso colocar, nesse caso aqui, tá como professora colaboradora da minha equipe, a professora Graziella, que ela também poderia colocar alguma atividade, como ela é professora de orientação da sala, então ela pode me auxiliar ali nessa plataforma como uma professora colaboradora. Aqui eu gerencio os estudantes, eu posso adicionar ou remover o estudante da turma, tá? Conforme aqui, como eu já disse, como o seu nível de aprendizagem. Enviar o relatório de atividade aos pais, eu tenho essa possibilidade. Eu cadastrar o e-mail dos pais e os pais receber o nível de que tal os filhos estão, se eles estão fazendo as atividades, se eles não estão fazendo, tem como passar aqui. Aqui, imprimir o login dos estudantes. Nessa parte aqui, a gente consegue criar como se fosse um crachazinho para eles, com o login e a senha deles, para eles ter sempre em mãos. Aqui que eu vou gerenciar o meu conteúdo, tá? Das atividades dos jogos com base no currículo ou livro didático. Eu tenho essas duas possibilidades. Eu posso colocar, no meu caso, eu usei as habilidades da BNCC, mas se eu trabalhasse com algum livro didático e colocasse aqui, não, eu quero usar o meu livro didático. Eu posso vir aqui e colocar as atividades referentes àquele livro didático, tá? Eu vou ter o relatório de desempenho de cada aluno, como eles estão. E essa parte aqui é a que mais encantava eles, tá? Com o relatório de desempenho, ó, o Otávio, ele tinha 2 atividades concluídas e, ó, insuficiente, nenhuma. Excelente, uma. Então, aqui que saía o ranking dos alunos. E essa parte aqui que instigava cada vez mais. Eu pegava no final do dia, eu tirava um print da tela e colocava no grupo da sala. Olha o ranking da turma como que tá. A partir daquele momento, eles começavam a me mandar mensagem. Professora, por favor, vê lá o ranking como está agora. Então, aquilo instigava eles a participar mais das atividades, jogar mais, para poder, toda hora, a partir, eu colocava 3 horas da tarde, pessoal, o ranking da turma. Daí em diante era mensagem, era ligação. Coloca de novo o ranking da turma, porque conforme eles jogam, conforme eles vão passando as fases, eles vão mudando a pontuação deles aqui.
aqui é a tela que aparece para os alunos. O Matific, ele é um pouco diferente. Quando você entra lá, ele te conta uma história para os alunos. Eles estão participando de uma história, tá? Então, quando você entra lá, ele vai te contar uma história. Eles estão no meio de uma história pré-histórica, por exemplo. E aí, naquela história, eles têm que salvar alguém. E conforme eles vão passando as atividades, eles vão ganhando medalhas, tá? Aos 50 anos mais tarde, uma tribo de exploradores encontrou um mapa de baús. Então, eles vão seguindo esses mapas até chegar lá no baú. Então, cada mapinha, ele tem uma atividade para desenvolver. Então, ele vai aumentando o nível das atividades dele. Começa tudo aqui em lição de classe. Então, no lição de classe, eu que vou colocar as lições que eles vão estar desenvolvendo. Eu escolho o exercício, se eu estivesse trabalhando a da habilidade X essa semana. Então, ali naqueles jogos, eu vou colocar aquela habilidade, os jogos que vão estar ali para eles participarem vão ser em cima da habilidade que eu coloquei. Então, a cada 1000 pontos que eles fazem, eles ganham uma figurinha. Então, quando eles vencem, eles têm que ter todas essas figurinhas aqui para eles passarem de fase. Então, essa é um pouco da minha experiência com o Matific, né? Então, para mim, foi uma experiência gratificante que eu percebi que o jogo instigou um pouco mais essa vontade deles de participar, de estar buscando essa autonomia, porque eu percebi que o jogo ofereceu para eles uma autonomia, porque a gente sabe que eles gostam muito da informática, eles gostam muito da tecnologia, mas assim, eles aprenderam a ter uma autonomia em relação a saber login, saber senha, como acessar. Isso também foi um diferencial para ele estar fazendo isso daí. Porque no começo a gente percebia que a gente perguntava, você sabe o seu RA? Você sabe a sua senha? Então, essa visão de ter isso em mãos, de saber isso. Então, a partir daí, a gente começou a lapidar eles. Eu comentava sempre aqui na escola, a gente também tem que educar essas crianças na informática, a gente tem que alfabetizar eles também. Que não é só chegar, eu sei mexer no celular, mas na hora que chegar a parte, vamos trabalhar, era um pouco, assim, vamos dizer, eles ainda estavam engatinhando. Então, a gente conseguiu, a partir daí, fazer com que eles tenham uma educação digital também, junto com a educação matemática. Seria isso. Isso aí. Certinho. Meninas, Certinho. Grazi, Catiele, parabéns. Obrigada. Muito obrigada aí pela contribuição de vocês. E mais uma vez, né, volto a dizer que elas vão estar respondendo no final, tudo bem? Alguma pergunta, se vocês tiverem, tá? Então, agora com vocês, né, a Juliana vai dar sequência aí às apresentações, né? Então, a gente convida aí a professora Juliana, né? E ela vai estar contando um pouquinho da experiência dela com o Mangahite e com o GeoGebra. Tudo bem? De imediato já parabenizo a Juliana aí pela sua participação. Juliana, é com você. Bom dia. Bom dia, obrigada, Juan. Bom dia a todos. Eu vou aqui falar em nome de todos os professores da equipe José Brandini. Eu, enquanto PCA, vou fazer essa apresentação, mas de um trabalho que foi desenvolvido por toda a equipe. Vou começar com a Mangahai. A Mangahai, então, foi uma das plataformas selecionadas pela equipe para estar sendo utilizada durante esse período de ensino remoto.
E o que é a Mangarrai, né? A Mangarrai, ela é uma plataforma digital, ela é um recurso digital para o ensino e aprendizagem da matemática e do pensamento computacional, né? Ou seja, ela é uma plataforma que vai estimular o estudante a pensar, vai estimular de maneira criativa que esse estudante pense também de forma lúdica, né? Ela é baseada em metodologia ativa, então ela possui quizzes e games que estão totalmente alinhados à BNCC. Vou passar um videozinho de apresentação para ficar mais breve, para vocês entenderem, e aí volto a explicar como foi esse trabalho. Como foi falado aqui no vídeo de apresentação, é possível ver que a Mangarrai ela é uma plataforma licenciada. Porém, devido ao estado de pandemia instaurado, né, no estado, houve então essa parceria do estado com a Mangarrai. Então, em iniciativa conjunta, o governo do estado de São Paulo viabilizou essa plataforma então para as escolas da rede estadual de ensino. Então, essa plataforma ela está disponível até o final de 2021 para professores e alunos. E aí, quais as vantagens, então, oferecidas pela Mangarrai? A Mangarrai, ela oferece como vantagem que o professor propõe a atividade para o aluno. Então, a atividade que o aluno vai realizar, ela foi uma atividade proposta pelo professor. O professor vai lá, dentro da gama de atividades que a plataforma oferece, e seleciona aquela que o aluno deve fazer e no tempo que o aluno deve fazer. Além disso, outra vantagem é o resultado em tempo real, então tanto o aluno quanto o professor, ele tem os feedbacks imediatos, né? Isso vai servir de base lá para os ajustes pedagógicos que deverão ser feitos. Além disso, é possível acompanhar o progresso
do aluno, então ela constrói essa imagem detalhada, como foi mostrado ali no vídeo, esse relatório bem detalhado do progresso da turma e de cada aluno, identificando os erros e equívocos também. E é possível, então, personalizar esse aprendizado. Por quê? Porque através dessa análise de resultados, é possível, então, propor todas as recomendações necessárias para os alunos, né? As atividades, elas são facilmente aí diferenciáveis e as recomendações de estudo feitas através de tanto da inteligência artificial própria, a própria plataforma propõe, como o professor também vai lá e propõe a sua intervenção. Então, são vantagens que nós, professores, temos aí com o uso da plataforma. Como que é proposta a atividade? Vou apresentar aqui um pouquinho a interface da Mangarrai dentro da proposta. Aqui eu já entro dentro de uma das turmas. Mesmo dentro de uma turma, eu tenho acesso a todas. O recorte aqui só aparece 8º, 9º e ensino médio, porém tem todas, desde a primeira série do ensino, do primeiro ano, né, do ensino fundamental até o 9º e depois o ensino médio em um bloco único. E aí vocês observem, então, que tem o símbolo de mais. Então, cada aba dessa vai abrir as propostas de atividade. Então, selecionei o 9º ano, e aí dentro do 9º ano ele me aparece as áreas da matemática do qual existem atividades aqui dentro, né? Aqui pelo recorte é possível ver, então, números, álgebra, geometria. Seleciono uma delas, no caso, selecionei números, e aí ele aparece também os blocos de atividades. Então, são vários blocos também. Dentro de cada bloco, aí sim aparecem as atividades. Então, cliquei ali na primeira, números, e aí vai aparecer. Aqui são os PROD, então são quizzes. Toda vez que aparece aqui embaixo PROD, são quizzes. E para eu saber, mas essa atividade, ela vai favorecer o aprendizado do meu aluno? É isso que eu quero? Está dentro da habilidade que eu estou desenvolvendo lá em sala de aula? O que eu faço? Eu seleciono a atividade e aí eu tenho a informação dela. Então, aqui na lateral é possível ver a informação da série, qual a área que ela está situada, o objetivo, no caso, essa atividade é reescrever uma raiz quadrada como produto de outras duas, de forma a escrever a raiz quadrada original da forma irredutível, e todas as habilidades lá dentro já da BNCC também. Então, ela fornece o código da habilidade, a descrição da habilidade. Então, através disso, eu faço análise. Se ela é algo que eu estou precisando nesse momento, se é algo que vai favorecer a aprendizagem do meu estudante, e aí eu proponho essa atividade para ele, né? E quando aparece game, que eu coloquei a interface também, então aqui é possível ver. Quando a PROD são os quizzes, e aí tem o game também. Não são todas as áreas, não são todos os conteúdos que aparecem quizzes e game. A maioria são quizzes. Algumas têm game. Aqui, nesse caso, ainda dentro do 9º ano, então tem lá o game. E aí também dentro do game eu tenho a informação do que ele vai favorecer a aprendizagem. Qual que é o objetivo desse game. Então, eu tenho bem detalhado a descrição. E aqui, então, o botão para eu propor a atividade para essa turma ou não. Então, o que eu posso fazer? Eu não preciso estar lá na primeira série do médio e propor só atividades da primeira série. Eu posso propor atividades de ano anterior, de anos anteriores, se eu sinto que é necessário ele retomar alguma habilidade. Na escola, como que isso foi feito? Nós pensamos nessa plataforma, pensando nos nossos problemas lá dentro do MMR. Então, uma das nossas ações era fazer uso de metodologias integradoras. E aí, ao estudar essas metodologias integradoras no estudo de toda a equipe, nós paramos na problematização. Então, ao realizar essa formação de metodologia integradora, nós selecionamos a problematização como uma das metodologias. Essa problematização, que aí tem como objetivo, né, levar o aluno a aprender. E aí, como oferecer recursos para isso? Então, dentro desse planejamento, nós selecionamos a Mangarrai
e aí nós planejamos essa prática, né, de garantir o desenvolvimento das habilidades em questão. Então, foi estudada as habilidades a serem desenvolvidas, as habilidades ali presentes da Mangarra e quais eram as mais adequadas para cada turma, e então foi aplicado isso dentro desse período. Então, foi aplicado nos roteiros de estudo e utilizado lá nas aulas do Teams, explicado para o aluno e dando todo o auxílio necessário para o aluno. Então, só para exemplificar algumas das atividades que nós trabalhamos dentro dessa plataforma, aqui eu selecionei para a primeira série do ensino médio, que foi trabalhado dentro da disciplina de matemática e orientação de estudo de matemática, né? Então, qual foi o objetivo? Orientação de estudo em matemática, resgatar as habilidades em defasagens pelo aluno, porém necessárias à continuidade da habilidade trabalhada em matemática, a habilidade em questão que ele deveria desenvolver naquele momento. Então, nós propomos essas 3 atividades para o primeiro ano, a primeira série do ensino médio. Então, aqui é possível ver, ó, dentro da série, a primeira série, a integral anual, as 3 atividades. Aqui expirou, né, que foi a data lá que nós propomos. Essas atividades você propõe data de início e data de término, para que o aluno realize. E então, a primeira era a habilidade para a turma, a habilidade que foi proposta dentro de matemática, traçando curvas. Os alunos tinham estudado funções, primeiro e segundo grau, e aí já estavam nas funções exponenciais aqui na data. E aí, para isso, era necessário resgatar algumas habilidades relacionadas à potência. E aí, esses alunos apresentaram bastante dificuldade, analisando todos os indicadores, nós vimos que tinham essa defasagem. Então, o professor de orientação de estudo propôs, então, 2 atividades para resgatar essas habilidades. Então, a atividade traçando a curva, ela apresenta aqui qual que era o objetivo da atividade e as habilidades propostas, né? Então, se observar, elas estão realmente alinhadas ao nosso currículo, aquilo que o aluno estava estudando no momento, né? E aí a atividade veio casar com esse desenvolvimento da habilidade, por isso foi proposta. E aí lá dentro das habilidades, ó, reparem, foi atividade para a primeira série, porém a atividade da plataforma era do 8º ano, porque justamente nós precisávamos resgatar as habilidades ainda em defasagem. Então, foi selecionada essa atividade, aí também com o seu objetivo e a sua habilidade. E a segunda, a atividade proposta em orientação de estudo, a terceira da plataforma para a série, já é uma atividade lá do 9º ano, que também tem o objetivo desse resgate, né, de habilidades em defasagens. Aqui é o registro da aluna realizando, então, como que aparece para o aluno, né? Ela já abriu o quiz, na primeira foto é possível ver aqui na tela dela, que são os ícones, aqui tem a pergunta, e os ícones para a resposta, ela seleciona a resposta, e aí na segunda tela dá para ver que está, não sei se vocês todos conseguem visualizar, mas está verde, que é porque ela acertou a questão. Então, a aluna aqui da primeira série realizando a atividade. E aí, como que acontece nessa atividade? Como que ela se apresenta para o aluno? Essa interface. Na hora que o aluno entra e vai olhar a atividade, é essa tela que apresenta para ele. Então, aqui vai usar aquela atividade de usar potências e raízes. Então, ele apresenta o que deve ser feito. Um exemplo, né? Resolver problemas envolvendo radiciação e potenciação, dá um exemplo. O nível de competência. Quando o aluno vai iniciar, ela se apresenta no nível fácil. Se ele vai acertando as questões vão passando para o nível médio, nível difícil e nível extremo. Então, são 4 níveis de competência. São 10 questões, os quizzes, e aí ele traz a informação, um tutorial de aqui o Ensine-me, ele vai explicar para o aluno como que vai funcionar, como ele deve fazer para poder jogar,
o como jogar, também o mini tutorial explicando, e a informação de quantos pontos são necessários para ele atingir a medalha de bronze. Os alunos, eles recebem as pontuações, e essas pontuações os levam às medalhas bronze, prata e ouro. Então, para se chegar à medalha de bronze, ele precisa fazer 4.200 pontos. E aí, o botão do jogar, que é onde inicia-se o jogo. Esse é o modelo do relatório, após o aluno, então, realizar o quiz, como que apresenta o tempo que ele gastou para realizar cada uma das atividades. Então, observem que em uma das atividades, a aluna gastou 10 minutos e na outra, 7 minutos. Em uma das atividades, ela fez em apenas uma tentativa. Já na outra atividade, ela precisou de 2 tentativas para poder concluir. Concluir o seguinte, ela concluiu da primeira, só que ela errou algumas questões, então ela quis refazer para melhorar a sua pontuação. Então, é possível que o aluno refaça várias vezes o teste, conforme ele vai errando e fazendo, então, para melhorar a sua pontuação. Esse relatório é daquela aluna ali que eu mostrei, eu omiti os dados por questão de legislação, né? Não posso divulgar os dados dos meus alunos sem autorização. O relatório, ele dá informação. Então, se o aluno não assimilou, então ele não tem medalha. Se ele aparece sem medalha, significa que ele não assimilou completamente os objetivos da aprendizagem. Se ele for medalha de bronze, significa que ele é proficiente, ou seja, ele assimilou os principais objetivos de aprendizagem e ele também pode ser avançado e excepcional. Avançado se ele atinge a medalha de prata e excepcional se ele atinge a medalha de ouro. Então, ele possui um conhecimento profundo no conteúdo que vai além dos principais objetivos de aprendizagem. É possível, então, ver também o relatório do aproveitamento geral de cada aluno. Então, aqui no caso, a aluna ela tem 2 medalhas de bronze. Então, nas 2 atividades que ela realizou, ela recebeu uma medalha de bronze em cada uma. É possível observar, ela não tem medalha de prata e não tem medalha de ouro. No gráfico, né, só aparece as 2 medalhas de bronze dela. Ela não chegou a nível prata e nem a nível ouro. E aí também explica o que significa esses pontos de medalha, né? As medalhas de bronze valem 1 ponto, então ela tinha 2 medalhas de bronze ali, por isso aqueles 2 pontos anteriormente. E as medalhas de prata que valem 2 pontos e a medalha de ouro que vale 3 pontos, né? Então, vem sempre tudo muito bem explicado na plataforma. Por que nós escolhemos, então, a Mangarrai só antes de apresentar? Também pelo fato dela atender desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? Então, é possível trabalhar a mesma plataforma para todos os nossos segmentos ali dentro da nossa escola, né? Nossa escola de ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Então, é uma plataforma que atende a todo esse público. Então, também por isso, essa escolha pela plataforma. Recomendo a todos essa plataforma. Na nossa escola, todos os alunos utilizaram? Não, nós temos problema de dificuldade de acesso de alguns alunos, então não foram todos que conseguiram realizar as atividades propostas, porém todos os alunos que utilizaram relataram ter gostado de desenvolver, de ter trabalhado com essa plataforma. E realmente os relatórios, eles nos trazem informações valiosas para poder melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, fazer todas as intervenções necessárias para isso. Então, falando agora um pouquinho do GeoGebra. O GeoGebra... Desce só um pouquinho, Juliana. Se você puder simplificar um pouquinho mais o GeoGebra, a gente agradece, porque passou um pouquinho já do tempo, tá bom? Obrigada. Tá bom, Beth. O GeoGebra, ele já é um software de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino também. Ele reúne geometria, álgebra, planilha de cálculo, gráficos, probabilidade, estatística e cálculos simbólicos em um único pacote, fácil de ser usado. O GeoGebra, ele possui uma comunidade de milhões de usuários em praticamente todos os países.
ele se tornou o líder da área de softwares de matemática dinâmica, apoiando o ensino e a aprendizagem da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Então, estudos revelam que realmente é o software mais utilizado. A maioria aí das dissertações de mestrado, teses de doutorado, os alunos utilizam desse software, os professores da rede pública, privada, utilizam esse software, então é algo que realmente ganhou o mundo. A interface gráfica do GeoGebra, né, é esta, então é possível observar que ele é bem fácil realmente de ser utilizado, são comandos simples, todos bem detalhados, todos os botões eles nos dão o comando de como utilizá-lo, ele dá um mini tutorial, né, de como utilizar, qual a sequência você deve seguir, e aí traz, então, ali na lateral todas as disposições. Então, ele tem a função gráfico, a janela de cálculo, ele traz o ambiente da geometria, a janela 3D, a planilha de cálculo, a probabilidade. Então, é uma gama de variedades para ser desenvolvida com o GeoGebra. As vantagens que o GeoGebra nos traz. Então, ele conecta geometria, álgebra, planilha de cálculo, todas interconectadas e totalmente dinâmico. É uma interface muito fácil, com recursos poderosos. Existem ferramentas de desenvolvimento para a criação de material didático, com páginas web interativas. Na página oficial do GeoGebra é possível selecionar diversos materiais didáticos já disponíveis para utilização. Ela está disponível em vários idiomas, e o software, o mais interessante, é um software de código aberto, ou seja, ele é disponível gratuitamente para os usuários em qualquer sistema operacional que eu esteja trabalhando. Então, ele tem versões para todas as plataformas. Aqui a gente tem, né, a ligação da matemática, e aí com todas as áreas, aritmética, geometria, trigonometria, o cálculo, a probabilidade, álgebra, função e estatística, tudo isso está lá incorporado no GeoGebra. E aí na escola, como nós utilizamos o GeoGebra? Nós fizemos a ligação entre matemática, orientação de estudo, prática experimental, né, em matemática, para utilizar o GeoGebra. Então, foi bem interessante. Os professores se reuniram e aí cada um dentro da proposta do ensino ali da escola veio com esse trabalho. Então, em orientação de estudo, o professor retomou o conceito de localização dos pontos no plano cartesiano, que é uma habilidade necessária para o aluno trabalhar a função. Ele não adianta eu desenvolver função com ele se ele não sabe localizar os pontos no plano cartesiano, se ele não sabe o que é um plano cartesiano. Então, ele veio retomar, são atividades propostas pelo professor, e aí o aluno poderia utilizar, então, o GeoGebra para fazer esta resolução. E aí ele pode tanto localizar, ir lá com a seta e localizar o ponto, ou utilizar a janela de álgebra, digitar o ponto e ele vai ver que ele aparece na interface gráfica, já com o ponto localizado. Em matemática, a atividade proposta lá do caderno São Paulo Faz Escola, então o aluno ele teria que completar a tabela, né, tendo como função f de x igual a x, g de x igual a x ao quadrado. Após completar a tabela com os valores, plotar esses pontos no sistema coordenado e então traçar o gráfico. Então, e aí depois, ainda continuando a atividade, ele teria que fazer a análise das afirmações, né, se eram verdadeiras ou falsas. E aí, para utilizar o GeoGebra, para mostrar como eu vou plotar esses pontos no gráfico, eu posso utilizar a planilha de cálculo. Então, eu digito todos os pontos, que foram os pontos preenchidos lá na tabela, e peço para que ele faça a plotagem. Então, a partir daí, eu começo a estudar a modelagem, né? É muito simples. Ou eu posso traçar direto a curva, né? Também já digito a função, como é dinâmico, né? Eu digito aqui, eu tenho o ambiente da geometria analítica,
eu vou lá, insiro a função e ele traça o gráfico já dessa função. E aí o aluno faz a comparação daquela que ele fez com os pontos e traçou com o lápis. Em prática experimental, aí o aluno já veio, resgatou, localizou, aplicou, ele vai para a situação problema. Então, o professor vai problematizar e contextualizar o estudo das funções. Então, aqui ele propõe uma situação problema para que o aluno resolva a situação e depois construa o gráfico, então, da função que resolve esse problema. Então, o aluno também pode estar lá no GeoGebra realizando. Então, ele tem que identificar a função para poder inserir a função na janela de álgebra e obter o gráfico, então, desta função. Uma outra proposta de atividade aqui para exemplificar o estudo, né, dos parâmetros. Aqui o aluno deveria estudar o estudo do parâmetro A da função, então verificar o que acontece quando eu tenho uma variação do parâmetro A nessa função. Então, ele pede para que também preencha a tabela, né, com os pontos, e aí, na sequência, construa todos os gráficos a partir da função já de x ao quadrado. Então, aqui é uma resolução da aluna. A aluna já não resolveu lá na apostila, ela não desenhou, ela já foi direto para o GeoGebra, ela já tinha sido feito esse trabalho com o GeoGebra com os alunos, eles já conheciam, eles acham muito mais interessante, eles visualizam muito mais fácil e eles entendem essas variações com muito mais clareza. Então, a aluna, ela já realiza aqui. Observem que ela ainda não tem o domínio total do GeoGebra, tanto que na hora que ela digita as funções, ó, aparece G, X e aí o X, né, da função. Ela ainda não tem o domínio completo aqui, né? Como o software é dinâmico, na hora que ela insere a função, ele já nomeia ela. Então, mas observem que ela teve essa dificuldade. Então, aqui ela faz a resolução do problema. Um outro problema também muito parecido, porém aqui é o estudo do parâmetro C. O que acontece com a função quando eu estou variando o parâmetro C? E aí a aluna também utiliza o GeoGebra para fazer a realização e o estudo deste exercício. E aí, também para complementar, aqui uma atividade também proposta em prática experimental. O professor pede para que faça a construção dos gráficos e aí a aluna também utiliza o GeoGebra. Observem que aqui já está mudando já um pouquinho, eles ainda digitam a função com letra maiúscula, mas já tem um domínio um pouco maior do software, mas já consegue realizar e construir os gráficos aqui e fazer as análises necessárias. Então, é possível observar que eles utilizam bastante esse software, eles gostam e eles interagem de maneira muito fácil com ele, né? Então, foi nítido que eles tiveram muito mais facilidade para resolver os demais exercícios que envolviam a compreensão da análise gráfica a partir do uso do software. Então, é isso. Peço desculpa, extrapolei 4 minutinhos aqui do meu tempo, mas contribuições que eu queria deixar, né? O uso do GeoGebra é extremamente válido. Muito bom, Juliana. Muito obrigada pela sua participação maravilhosa, bem cuidadosa. E agradeço a todos, né, gente? Bom dia, tá aqui, estou de volta da Elizabeth. E vamos acelerar um pouquinho, porque acho que valeu a pena, né, a gente ouvir. E nós vamos deixar essa pergunta, então, para vocês fazerem no chat, né? Um momento de perguntas para vocês quiserem se dirigir às nossas convidadas, ok? Ao invés da gente abrir a palavra, eu acredito que no chat a gente envia depois as perguntas para elas, se a gente não souber responder também, tá ok? Então, vamos lá. Nós queremos, é claro, gente, parabenizar todos os professores. Por que nós não chamamos todos? Porque você viu que não dá tempo. Fazer as coisas correndo também não é legal. Mas o que a gente observou? Ainda bem que nós pedimos aqueles materiais e a gente observou o quê? Que outros professores também usaram o GeoGebra, nosso queridinho GeoGebra, né?
O Khan Academy também, de uma maneira muito interessante. O RaptMatch, olha só, voltaram com o RaptMatch. E o Minecraft, né? Também Minecraft é muito interessante. E então, também queremos parabenizar os professores que construíram vídeos e materiais para impressão. Quanto vídeo interessante vocês fizeram, né? Os professores que inventaram roteiros de estudo com atividades lindas, bonitas, coloridas, de aparência agradável e aparência simples também. Que aprenderam e utilizaram formas magnificamente, até com desenhos de figura geométrica. Que ensinaram os alunos a usar o PowerPoint. E além de toda a atenção que vocês deram aos alunos, vocês também fizeram uma busca ativa exemplar, né, gente? Não é demais? Vocês são realmente maravilhosos, vocês merecem os parabéns, tá? Então, as meninas vieram, mas a gente gostaria de continuar o ano que vem, cada um vai ter sua oportunidade, né? Se Deus quiser. Bom, por que também nós estamos falando isso agora no final do ano, porque não falamos antes? Porque a gente está pensando isso na recuperação, né? E eu tenho pouquinhos minutos, essa teoria de Fromm é uma teoria de um psicólogo, que ela vem através dos games, né? Seria muito interessante vocês lerem, olha, aborda de forma geral a satisfação e os princípios daquilo que faz a vida valer a pena, né? Pode-se associar a sensação de felicidade e satisfação ao Fromm, que se torna a principal motivação para que a pessoa possa ter ao realizar determinada atividade. Nesse sentido, Mihaly aponta que a felicidade não é algo que acontece, não é o resultado da boa sorte ou azar, não é algo que se possa comprar com dinheiro ou poder, não depende dos acontecimentos externos, mas também de como os interpretamos, né? Então, essa teoria de Fromm é um conceito que foi criado por Mihaly. Eu não me ouso ler o resto aqui, é um psicólogo húngaro, a partir da definição do estado em que as pessoas se envolvem em determinadas atividades, a ponto de nada mais ao seu redor apresentar importância, pois a própria experiência proporciona prazer e uma sensação agradável de felicidade. Olha o poder que tem isso aí. Aí aonde vem a gente vê isso? A realização de atividades que produzem a sensação de prazer ao indivíduo oferece também a sensação de descoberta, que leva a pessoa para uma nova realidade. E segundo o tal psicólogo, é nesse crescimento da personalidade que está a chave das atividades de Fromm. Para compreender como chegar a esse momento, Mihaly desenvolveu um diagrama da figura aqui. Então, esse diagrama ele explica o estado de Fromm, onde tem habilidade e desafio em equilíbrio. Diagrama que representa as principais sensações do indivíduo ao realizar uma atividade, até que possa atingir o estado de Fromm. Então, vai havendo um equilíbrio entre desafio e habilidade, e você vai atingindo o estado de Fromm. Você não chega a ter ansiedade, não chega a ter tédio. Os dois juntos, a atividade bem adequada, ela proporciona esse estado de prazer, né? As dimensões mais importantes durante a experiência são os desafios e as habilidades apresentadas no eixo do diagrama. A relação de gamificação com o Fromm mostra que nos jogos ou em dinâmicas em que habilidades e desafios são presentes, a sensação de plenitude e bem-estar, de sentir-se no fluxo é importante. Assim, cenários educacionais, profissionais ou entretenimento que considerem fortemente determinados elementos terão mais possibilidade de sucesso. Então, o game, né, é bom para a educação, não é bom? Será que a gente adota ou não? Porque esses exemplos que as meninas trouxeram não chegam a ser jogos digitais, uma plataforma realmente voltada à aprendizagem, né? E ela tem um pouco de game, né? Por que ela tem game, né? Segundo as pesquisas, alguns elementos importantes do jogo para ser uma estratégia eficaz no ensino de aprendizagem tem que ter um desafio compatível com a habilidade. Isso é muito importante. Porque aquele sentimento de perda, tem que ser rápido. Ele não pode ficar arrebatado pela perda. Então, se não for compatível com o que ele sabe fazer, pelo menos iniciar, ele não vai ficar no jogo, né?
Então, é o elemento propulsor para motivar e engajar os jogadores. Você pode ver que fala muito em motivar e engajar, né? Essa ideia que a gente pensa na recuperação, entendeu? O sistema de feedback, experiências, missão bem definida, tarefas claras e evidentes, organizadas, criatividade, tudo isso são elementos importantes para se construir um game que pode estar presente nos jogos. Agora, a sua vez, ó. Você, na sua opinião, comente essa frase aqui. O jogo, para você, é um importante aliado no momento da avaliação das competências socioemocionais. Você acha que é isso, que não é? Não está como uma pergunta, aí tem uma afirmação. Né? O jogo é um importante aliado no momento da avaliação das competências emocionais. Você acredita nisso ou não? Em que momento, em que medida isso acontece? Agora sim, vamos abrir a palavra para vocês comentarem. Aproveite tudo que as meninas disseram. Mesmo que não seja um jogo presencial, mesmo que seja esse à distância, você acredita que é possível avaliar a emoção, a motivação do aluno? Vocês separaram que fala muito em prazer, emoção, engajamento. O que a gente pode dizer que é tudo isso? Não é um componente emocional do aluno que está em jogo? O que vocês acham? Gente, essa teoria do Fromm aí, eu li, eu tenho um monte de livros lidando com isso, principalmente na área de tecnologia. É muito interessante, porque o game, ele não é assim, por acaso, que ele conquista todas as crianças e os adultos e as pessoas. Ele tem um lado psicológico, ele tem um estudo psicológico muito profundo, fundamentando todas aquelas ações, todo aquele ambiente que foi criado. Todo o ambiente gamificado, ele é criado propositalmente para deixar a pessoa bastante tempo ali, entendeu? Olha aqui a Graziella comentando, ó. Então, ela acha que o jogo, sim, pois cada avanço, ele se sente mais entusiasmado para fazer mais e mais. Então, olha só as palavras, olha. Ele sente, então, ele envolve um sentimento aí de entusiasmo, né? Para fazer mais. Então, o entusiasmo, exatamente, né? O entusiasmo para fazer mais. E é o que eu falei também, a história de fazer de acordo com a habilidade e o desafio. Se for muito diferente, há um desânimo, né? Se for muito fácil, ele leva no tédio, né? Fica tedioso fazer uma coisa muito fácil. E se for muito difícil, ele fica muito ansioso. Então, aquele gráfico lá diz um pouco isso, né? A Grazi continua aqui. Acredito que eleve a autoestima, pois ele percebe que consegue realizar. Nossa, eu acho que a Grazi colocou os elementos essenciais aqui. Veja bem, eu penso também o seguinte, ó. Quando você... Lembra aquela primeira pergunta do bloqueio que a gente fez? Porque quando o aluno sente uma coisa que é difícil, matemática é difícil para ele, né? Então, ele tem bloqueio, né? Penso eu. Ele tem bloqueio. A partir do momento que você tira esse bloqueio, quer dizer, que você coloca um desafio para ele, de acordo com a habilidade que ele tem, um pouquinho que ele sabe, você já oferece um jogo para ele, né? O que você está dizendo para ele? Olha, você é capaz de fazer, você sabe alguma coisa, né? É o que ela fala aqui, ó, autoestima. Ó. Ele percebe que ele consegue realizar, né? Então, eu acho que ele vai começar a diminuir esse bloqueio em relação à matemática, entende? Então, por isso que a recuperação ela é importante, esse passo. Você acertar exatamente qual é o desafio para aquilo que o aluno tem habilidade de fazer no primeiro momento, né? E o que começa a acontecer? Depois ela fala assim, ó, ele começa a ficar entusiasmado, né? Aí ele avança. Aí, quando ele avança, né, ele começa a adquirir confiança.
Então, olha quantos elementos emocionais que envolvem no jogo, certo? Então, é claro que se fosse presencialmente, seria até muito mais proveitoso, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que você, na hora de interação com eles, você pode perfeitamente conversar com eles. O que você sentiu quando você esteve diante desse jogo? Você gostou? Você teve, principalmente aqueles alunos que têm muita dificuldade, né? Ah, eu não sei mais o que fazer com esse aluno, já expliquei. Então, é mais um recurso, né, que a gente está sugerindo para vocês. E aí, alguém mais quer abrir a palavra, quer falar? Gente, hoje é o último dia, ó, lindo. E aí? Fala mais um pouquinho. Então, tudo bem. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, acho que o assunto, praticamente, a gente encerra hoje, tá? Deu para entender que foi uma proposta que a gente está fazendo de recuperação. É uma intervenção adequada à habilidade que o aluno tem. E essa habilidade, ela pode ser desafiada, né? E vai crescendo devagarzinho, ok? Então, nós vamos fechar, então, aí a nossa proposta cognitiva, vamos dizer assim, e vamos encerrar, né, que eu quero também que o Juan agora participe, que nós estamos finalizando o ano, afinal nós ficamos o ano todos juntos, né, e aí, Juan, e eu quero então sugerir que vocês escrevam no chat uma palavra que expresse algo marcante, que você mais gostou nesse ano. O que mais gostou, porque o que não gostou a gente já sabe, né, que é a Covid. E aí? O que você mais gostou esse ano? Pensa um pouquinho. Vamos ver o que vai ficar na memória da gente, de vocês. Vamos ver, vamos conhecer um pouquinho vocês aí. Enquanto eles vão escrevendo no chat aí, Beth, as palavras, né, que a gente vai estar vendo também, as palavras que definem para ele aí o ano de 2020 em relação àquilo que eles mais gostaram, né? Já de imediato, novamente, agradecer as meninas pela participação, né? Muito obrigado, foi muito bom tê-las conosco aí no ATPC, compartilhando as experiências. Isso, muito bem. Eu não sei se a gente continua nesse formato o ano que vem, a gente não sabe, né? Vocês devem estar bastante cansados também. E a gente nem quer pensar muito, né, no que vai ser o ano que vem ainda, com pandemia e tudo, né? Mas a gente gostaria que vocês se manifestassem para serem convidados também. E mostre para a gente o trabalho de vocês. Não só a gente tem que ir descobrindo, tá bom? A Graziela, a minha capacidade de conseguir aprender e ensinar sem desistir. A Graziela, então, está dizendo que o que ficou marcado para ela em 2020 foi a capacidade de conseguir aprender e ensinar sem desistir. A Maria Elisa Pinheiro, aprendizado também. Ficou aprendizado, é verdade, né? Quanta coisa a gente aprendeu, muita coisa. Bastante. Enquanto eles vão colocando as palavras, Beth, eu acho que já vamos encaminhar. Pode pôr o vídeo, né? Você quer pôr o vídeo? Isso. Então, ó, experiências tecnológicas, a superação, o Gilberto, muito bem. Então, nós faltando pode pôr então. Quer que eu ponha? Eu que tenho que pôr, né, Juan? Eu vou colocando aqui aprendizado, principalmente sobre experiências tecnológicas, verdade. Certamente aprendizado. Muito obrigada, gente. Um beijo no coração de todos, tá? Quem quiser ficar mais um pouquinho, a gente está por aqui, ok? Ai, Juan, parece que não está indo. Você pegou? Você pegou o comando? Juan? Deixa eu ver aqui, Beth, peguei o controle. Então tá. Então pode passar. Gente, é o mínimo que a gente enviou para vocês, mas é muito pouco tudo que a gente ama vocês, tá bom? Ó, a interação online excelente, a transformação da educação e o aprendizado, que a Lígia
Muito bom, Lígia, obrigada. Rosimeire, muito obrigada. Roberto Lamão, certamente aprendizado. A Silene Rocha, aprendizado, principalmente sobre experiência tecnológica. Beth, o vídeo não está indo. Não está Juan, Oi, quer que eu reproduza daqui? isso. Para o compartilhamento, então, fazendo um favor. Parei. Tá. Aí Me avisa quando minha tela for compartilhada. está sendo, Fábio. Ok. Então, vou reproduzir daqui, tá? Tá, obrigado. 2020 foi um ano diferente. Foi diferente ficar em casa. Ver nossas cidades como nunca vimos. Poder contar com quem a gente nem conhece. Entrar em lugares incríveis sem passar na roleta. Experimentar novos sabores. Descobrir a melhor companhia bem ali do lado. Sair por aí sem sair do lugar. Conhecer heróis da vida real. Aprender que todo mundo pode cooperar um pouquinho. Ter quem a gente ama sempre por perto. Obrigado, ano velho. Não foi fácil, mas aprendemos que um mundo diferente é possível. Vamos levar as melhores lições para seguir mais fortes. Juntos faremos de 2020 um ano novo de verdade. Bom, é isso aí, né? Beth, eu acho que o microfone está fechado. É isso aí, gente. A gente agradece, né, de coração, imensamente aí, né, todo esse ano, a todo esse trabalho, esse esforço, né, que vocês fizeram com tanto empenho, né? Meus votos de mais felicidades aí para 2021 e que 2021 seja um ano que possa trazer mais alegrias para a gente. Verdade, Juan. Nossa, Deus quiser, viu, gente? Nós estamos aqui. O Juan, não, né, Juan? O Juan acho que assume a escola mesmo, infelizmente. Então, mas eu vou chamar ele toda quinta-feira. Ô, Juan, se você não participar do sua TPC de quinta, você está enrolado. Você toda vez. Mas cada um tem que seguir a tua vida, né, gente? Então, fique de olho aí que o Juan vai voltar para a escola, vai ter uma oportunidade. Quem quiser trabalhar, né, na diretoria, né, Juan? Mais uma vez. Vamos ver. Tudo encaminha que sim, né, Beth? Vamos ver. Hã? Tudo encaminha que sim, né? Vamos ver. Tudo, se Deus quiser, vai dar certo. De você realizar o que você precisa, né, Juan, também, né? É uma coisa também que precisa, né? Precisa crescer um pouquinho. Obrigada, então, por todos. Quem quiser ficar mais um pouquinho, fique à vontade. Agora tem uma TPC, né, da EFAP? Tem, a gente tem que ir no TPC. Não esqueçam da avaliação, né? O link está aí. Isso. Fábio. Está no grupo já também, depois da avaliação. Isso. Agradecemos o Fábio, um companheiro e tanto. Isso, Fábio, obrigado aí também. Última TPC estamos com a gente. Imagina. Conte sempre comigo. Tá bom. A palavra está aberta agora, fica à vontade. Alguém quer falar, pode falar. Vou desligar o meu microfone, a minha câmera, mas podem falar. Feliz Natal, Rose! Feliz Natal e próspero ano novo. É isso mesmo, é isso que a gente deseja para todos, tá?